Bahia 3, Fluminense 3, que partida de futebol que a gente viu hoje na Fonte Nova, né? Fluminense, com certeza, a gente sai com aquele... Torcedor do Fluminense sai com gosto amargo, porque a gente viu a vitória muito próxima do Fluminense, mas a gente precisa lembrar que a gente enfrentou o Bahia com 3 titulares apenas, e um deles é o Freitas, e o outro é o René voltando de lesão. Então a gente precisa lembrar disso, e enfrentou um time que está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, e esse time não perdeu em casa ainda, se eu não me engano, são 7 vitórias e 3 empates dentro da Fonte Nova no Campeonato Brasileiro. Então é um bom resultado do Fluminense, mas com gosto que dava pra gente ter ganho, tá? Então, por isso tudo que eu falei, roda a vinheta que tem muita coisa pra gente falar dessa partida, muita coisa. Vamos lá, vamos falar do jogo hoje. Só vou pedir, por favor, nesse domingo, você acordou agora, tá vendo as notícias do jogo, tá vendo o pós-jogo aqui no canal Gol de Barriga. Pareceu pra você isso? Se inscreve no canal, por favor, tá bom? Vou chegar aqui bem perto. Se inscreve no canal, deixa o like, que ajuda muito. Se você já é inscrito, deixa o like, que ajuda muito. Se puder, comenta aqui no vídeo também, tá? Vamos lá, cara, vamos falar sobre o jogo de hoje. Fluminense 1 ponto na Fonte Nova, é uma escalação totalmente reserva, né? Se a gente for pensar o time titular que veio jogando nos últimos jogos, a gente só tem o Fábio, o René, né, que não era titular porque estava lesionado, Guga estava improvisado ali, e o Freitas. O resto é todo mundo reserva. A gente tem Davi Chuinte na zaga, o moleque. A gente tem o Júlio Fidelis, vamos falar bastante desses dois, principalmente do Júlio Fidelis. A gente tem o Bernal, Thiago Santos e Paulo Henrique Ganso, Germancano, Lima, né, e Germancano e Keno. E aí, cara, eu vou começar aquela resenha de bar, né? O que me der vontade de falar, eu vou sair falando aqui. E a gente precisa começar a falar sobre o Júlio Fidelis. Assim, um partidaço. Confesso que estou emocionado. Falei, cara, pra mim, os melhores laterais do mundo, por mim, na Copa, no ano que vem, é ele, tá? Ah, filho, você tá maluco de falar isso do ano? Eu, como torcedor, tô emocionado. Eu tô gravando isso aqui depois do jogo. O Flamengo gastou 25 milhões de euros para contratar um cara com um jogo todo mundo querendo na seleção. Um direito meu pegar um moleque Tcheren que faz um partidaço sem preocupação nenhuma, tá jogando na Fonte Nova contra um time bom, com o time reserva, ia para cima, participou, deu assistência pro gol, quase fez gol, ajudou na marcação, foi para cima o tempo inteiro, muito ofensivo, gostei demais do Júlio Fidelis, tá? Nesse momento, posso estar errado em relação a isso. Fico só na dúvida porque o Samuel Xavier vai fazer 34 anos, se eu não me engano, mas o Guga é muito útil muitas vezes, mas o Guga não renovou o contrato até agora, tá? Se o Júlio Fidelis fizer mais, me entregar mais um joguinho desse aí, eu fico pensando, será que vale renovar o Guga? Será que não é melhor ano que vem a gente começar a trabalhar o Fidelis entrando cada vez mais? Mas ainda é cedo, sei que estou emocionado no pós-jogo, mas partidaça do Fidelis, tá? Quase fez o gol e merecia demais fazer o gol. Vou para as partes boas ali também agora, tá? Falar de Germancano, a gente precisa falar de Germancano, gente. O Germancano, a gente concorda que não é um ano maravilhoso de Germancano. Mas aí se chamar o cara de ex-jogador em atividade, Germancano tem 18 gols na temporada, gente. Sabe quantos gols tem jogadores têm mais que 18 gols na temporada? Verratti do Vasco. Caio Jorge, Hulk, Arrascaeta, Pedro, quem vocês querem pensar mais aí, tá? O Arthur do Botafogo, vamos pensando mais alguém? Tô esquecendo alguém aí? Nenhum deles tem 18 gols na temporada. Isso que ele ficou 1 mês e pouco lesionado, ou 1 mês lesionado, e tem sido reserva em muitos jogos. E hoje, pra mim, é reserva do Everaldo, tá? Eu iria terça-feira com o Everaldo. Não tô criticando isso, não. Mas, assim, é um cara que é indiscutível o que ele faz pelo Fluminense. O cara hoje faz 2 gols. O cara participa do terceiro gol. Se você olhar o terceiro gol, é o Lima pegando a bola pra arrastar, ele faz um pivô certinho, não atrasa a jogada e o Lima continua. Hoje, não é pelos 2 gols a partida de hoje. É pela movimentação dele. O Cano está se movimentando muito mais fisicamente, está muito melhor do que 24 e o começo de 25. Portanto que a última partida que ele jogou contra o Palmeiras, eu acho que ele fez um bom jogo também. Apesar de só ter feito o gol de pênalti, participa muito da jogada, tocando bem, marcando, ajudando. Para mim, o Cano está muito bem fisicamente. Acho que o Everaldo ainda é titular, por ter mais movimentação ali, mas assim, é bom ter nesse momento 2 centroavantes entregando gols. Sei que nesse momento, eu ainda acho que o Fluminense tinha que ter nesse mercado para a janela trazer um 9, mas já que não trouxe, trouxe um 10 agora, vai trazer o Santi Moreno, que os dois joguem muito e consigam municiar nosso centroavante para fazer gol, tá? Mas toda vez que tem gol de Germancano, a gente fica muito feliz, né? Vamos falar de outro jogador que jogou bem hoje. Acho que vale a gente falar de Davi Schwindt hoje na zaga, né?
Não é uma estreia como a do Júlio. Não é estreia porque ele jogou Carioca. Mas no Carioca, se você olhar os pós-jogos aqui do Gol de Barriga, eu tô achando ele muito bom os jogos que ele jogou, tá? Eu lembro, sempre repito isso aqui, que eu acho que o Davi, pra mim, é um dos jogadores da zaga que mais me dão esperança. Mais que o Gustavo Sintra, mais que o Loyola. Gostei do que eu vi do Davi até agora. E hoje, de novo, cara, achei a partida boa dele. Pra mim, ele falha no lance da expulsão do Freitas. O Nonato tenta fazer a falta. Pra mim, ele dá o bote errado e o Freitas é obrigado a fazer a falta ali e ser expulso. E acho que o Freitas acertou nesse lance, era para ser expulso mesmo. Mas acho que ele ainda está à frente do Thiago Silva, não vou discutir, do Ignacio, talvez até do Freitas num jogo decisivo. Acho que é muito cedo para a gente colocar essa expectativa, mais se tratando de um zagueiro. Mas assim, hoje se você me falar que vai com o Davi Schwindt ou com o Manuel, o Davi Schwindt ou o Thiago Santos, para mim, eu vou de Davi Schwindt, que é um moleque da nossa base, pelo menos, sendo bem sincero. Olha que eu sou zero esse cara de bota o moleque da base que resolve. Eu falei isso no pós-jogo, cara. Acho que o moleque da base é para resolver assim, entrando aos poucos, ganhando rodagem. Porque não dá pra. Eu dei até o exemplo do Riquelme. O Riquelme é um grande jogador. É indiscutível. Mas nos jogos grandes de Brasileirão, confrontos grandes, o Riquelme não conseguiu jogar no profissional ainda o que ele jogou na base e o que ele jogou naqueles jogos pequenos do Carioca. E é normal, ele tem que ir entrando aos poucos e ganhando rodagem. Mas ele tem que entrar num time ajustado. Não dá para aquele Fluminense de 2017, 18, 19, que você pegava um moleque desse, ele tinha que ser titular absoluto e resolver. E aí a torcida se desgasta com o moleque, começa a criticar o moleque, e aí a gente acaba queimando jogadores, como aconteceu. E não a gente queimando, eu acho que o futebol, a máquina do futebol, acaba queimando, porque o moleque desse não tem que ter responsabilidade de um time grande. Então, acho que hoje é uma notícia muito boa a gente sair com o Júlio Fidelis, e principalmente o Júlio Fidelis e o Davi Schwindt, tá? Para não falar que tudo são flores, né? Tudo é tranquilo. Achei a atuação do René muito ruim hoje. A gente, pelo menos assim, no pré-jogo de hoje, eu fico muito preocupado com o lado direito da zaga, com o Davi Schwindt e o Júlio Fidelis, dois moleques para jogar contra o Bahia na Fonte Nova. E a gente toma os 3 gols. Os 2 ali pelo René e pro Freitas, ali do lado esquerdo da nossa zaga. E o terceiro gol, a jogada é dali também. Apesar do chute ser do outro lado, a jogada começa ali, o cruzamento. Então, assim, atuação muito ruim do lado esquerdo. O René e Freitas hoje atuações muito ruins. Até acho que o Freitas fez certo em ser expulso, mas contra o Fortaleza a gente não vai ter Freitas, não vai ter Ignacio, não vai ter Thiago Santos, provavelmente Manuel e Thiago Santos, ou Manuel e Davi Schwindt, assim eu espero, tá? No meio de campo, cara, acho que o Ganso, acho que o Thiago Santos perdido, principalmente no primeiro tempo. Ele e Lima, muito mal no primeiro tempo. O Lima, para mim, é da melhora no segundo tempo, participa de algumas jogadas, inclusive a do terceiro gol, é uma bola que ele arrasta ali puxando o contra-ataque. Agora, o Ganso, assim, para não falar que ele não jogou bem, assim, no começo do jogo ele segura bem a bola e ele bate uma falta que quase que é gol do Júlio Fidelis desviando do goleiro. Mas me incomoda muito a forma que ele sai resmungando para todo mundo, que ele sabe, o Ganso sabe que tem esse bafafá, esse disse-me-disse, que não tem nada comprovado, o Renato desmente, o Ganso desmente, e aí minha função aqui é acreditar, mas ele sabe que existe essa informação que a galera ficou falando da briga, acho que é o jornalista da ESPN que dá no Mundial, que tem um conflito dentro do vestiário. Aí ele sai xingando tudo. Não tem necessidade. Vai xingar no vestiário, dá soco na parede no vestiário, deixa ele chegar no banco, ele sabe que a câmera vai estar nele, isso me incomoda. Porém, na coletiva o Renato diz que é só ele saindo com raiva do jogo normal, e o Ganso fala pro Gabriel Amaral também na saída que foi só uma questão de jogo normal. Então eu espero que assim seja, mas eu não gosto dessa atitude, me irrita. Ele não tá falando com o Oswaldo de 2019. Isso é uma coisa que me irrita realmente, esse chilique ali, tá? Sobre a arbitragem do jogo hoje, a arbitragem bem fraca, cara. A expulsão do Thiago Santos, que o VAR manda voltar atrás, é constrangedora, que é do lado dele. Para mim, o Everton Ribeiro tinha que tomar um amarelo pela simulação também. E, pô, o Bahia fez falta para travar o jogo o tempo inteiro, ele não distribuiu amarelo. O primeiro tempo tem 12 faltas, o Bernal tá certo em reclamar. O Bernal tem que reclamar em relação a isso também, tá? Sobre o resultado, é aquilo que eu falei já no começo desse pós-jogo, cara. Dava para alcançar a vitória, mas o empate contra o Bahia com o time reserva, e agora, Renato Gaúcho, é certo ser o time reserva. Você jogou 3 jogos com o time titular, tem que poupar. Pô, o Renato fala na coletiva, é verdade. O Renato vai dormir agora na Bahia, eles vão amanhã de manhã viajar 7 horas para a Colômbia, para quando chegar na Colômbia, amanhã no final da tarde, amanhã é domingo, vai treinar segunda e terça, já tem jogo. Então não dava para botar a galera que vai jogar para jogar hoje. Senão você vai estourar os jogadores. Então, assim, é um calendário bizarro, é um calendário que tende espero e que tende a continuar ruim. Porque a gente está em 3 competições e são muito poucos times que estão em 3 competições nesse momento. Não vou nem pensar aqui que eu vou acabar errando, mas o Botafogo está nas 3 competições, o Atlético Mineiro está nas 3 competições,
e o Fluminense. São só os 3? Eu acho que são só os 3. Se eu estiver esquecendo alguém, você comenta aqui, tá bom? Enfim, não é uma maravilha esse empate, mas é um empate ok. É conseguir recuperar contra o Fortaleza em casa agora e focar terça-feira para fazer um grande primeiro jogo lá na Colômbia para a gente caminhar para as quartas de final da Copa Sul-Americana, tá bom? Mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui o que você achou da partida, se você concorda comigo ou se você discorda de mim também, tá? Quero ver o comentário de vocês. Tamo junto, até a próxima, valeu!